Ora então, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Sr. Vereador da Cultura, Sr. Diretor do Departamento de Cultura da Câmara, antigos autárquicas da Câmara Municipal que estiveram dentro deste museu de importância, José Branco e Maria Luz Rosinha, Luís Augusto Costa Dias, que foi responsável do Museu do Neorrealismo durante um certo período. Vamos então encerrar esta sessão. Eu quero começar por dizer que a professora Luísa Tiago Oliveira, afinal, não pode estar, porque quando vinha a sair, o carro apresentou-se sem bateria e ela não pôde, portanto, aqui vir. Telefonou-me a dizer isso e, portanto, não é possível estar aqui presente. Vamos nós tentar ultrapassar essa situação. Este livro é mais um livro, digamos, que a Associação Promotora faz o apoio financeiro. Portanto, já são 39 publicações que a Associação Promotora dá o seu apoio financeiro, o que já significa cerca de 100 mil euros que nós despendemos nestes apoios. E este é mais um. Em relação a este livro, eu, portanto, queria começar por agradecer ao Museu do Neorrealismo ter proporcionado, digamos, esta sessão e à Câmara Municipal. O Museu do Neorrealismo também participou autorizando a utilização de algumas fotografias que estão no seu espólio. Agradecer à Joana Lima ter transformado a sua tese de mestrado apresentada no ISCTE, dirigida pela professora Luísa Tiago Oliveira, mas ter aceito transformar uma tese de mestrado num livro, o que não é fácil, porque normalmente as teses de mestrado são sempre mais complicadas, têm sempre uma série de capítulos com introduções teóricas e reflexões de ordem teórica e, portanto, para passar da tese para o livro tem um certo trabalho. E depois ainda teve bastante trabalho, porque houve que, digamos, aperfeiçoar muitos aspectos do conteúdo do livro, para passar a livro, e, portanto, tivemos muitas sessões de trabalho e eu agradeço essa paciência de ter essas sessões de trabalho comigo, digamos, a aperfeiçoar e introduzir algumas informações que ela ainda não tinha, etc. Depois também há que agradecer ao editor pela edição do livro e de facto, a sua preparação também não foi fácil, porque tem uma série de documentos, foi preciso digitalizar, não foi fácil fazer essa digitalização de todo esse material, alguns apresentavam alguns dificuldades e, portanto, o editor também se tem de agradecer essa disposição em editar, embora o livro subsidiado, o que facilita muitas coisas. Mas, de qualquer modo, o facto do editor querer avançar com o livro é importante. Por outro lado, teve que ter também a paciência, de facto, depois das retificações que foi necessário fazer, do melhoramento das imagens, etc. Também ao Dorino de Carvalho, que fez a capa propositadamente para esta edição, tendo incluído um desenho dele, portanto nunca tinha sido publicado e, portanto, foi pela primeira vez publicado. O Dorino de Carvalho, já agora, para quem não sabe, tem uma particularidade, é que cerca de 2 milhões de exemplares de várias edições têm capas suas. Não são 2 milhões de títulos, são 2 milhões de exemplares, digamos, de vários livros. Porque ele foi também quem capeou aquela coleção da Europa América que muitos de vocês conhecem, que é a coleção de livros de bolso. Tinham tiragens de muitos milhares de exemplares e, portanto, foi ele responsável de fazer essas capas e até já entregou ao Museu do Neorrealismo as capas, quer dos gaibéus, quer dos textos que ele fez. Portanto, independentemente agora deste aspecto, eu já gostava de agradecer, já agora, portanto, quer o Daniel Branco, quer a Maria Luz Rosinha, o empenhamento que tiveram, de facto, em aceitar as nossas propostas e ter a paciência de aturar as pessoas que constituíram primeiro a Comissão Instaladora do Museu e depois a Associação Promotora, portanto, de que fizeram parte, eu quero recordar aqui
o Arquimedes da Silva Santos, o Rogério Ribeiro, o Garcês da Silva e o Júlio Graça, além de mim. Também pessoas ligadas à autarquia que faziam parte dessa comissão instaladora, Daniel Branco, Clara Camacho, portanto, não esquecer, de facto, essas situações. Também há que não esquecer, portanto, as pessoas que foram responsáveis do museu. Já falei do Augusto Costa Dias, o Júlio Graça, depois a Idalina Mesquita e depois, ainda antes da inauguração destas instalações, o David Santos. E também o pessoal do museu, de que eu vejo aqui algumas das pessoas, como a Graça e a Paula. Não. A Fátima. A Fátima. Agora não me lembro do seu nome. E, portanto, foram pessoas que deram uma grande contribuição para aquilo que o museu foi e continua a ser. Bom, depois disto, eu vou, para não estar só eu a falar, vou passar a palavra aqui à nossa autora, a Joana Lima. A Joana Lima, no livro diz que ela é, portanto, escuso estar a dizer, mas ela tem uma formação em Geologia, não tem nada a ver com isto, depois fez um mestrado em Museologia e ela com certeza vai explicar como é que ela chegou ao Museu do Neorrealismo. Ela está agora no Brasil e, portanto, isso é uma dificuldade para a edição do livro, porque boa parte da revisão teve que ser feita por nós, do livro, a escolha das fotografias também tivemos nós que fazer. Ela já tinha escolhido algumas coisas, mas estava ainda incompleta essa escolha e alguns documentos, e, portanto, esta relação Portugal-Brasil tornou possível a edição, mas teve algumas dificuldades, não é? Com essas da distância e, portanto, de termos que comunicar à distância. E, portanto, eu vou-lhe passar a palavra. Boa tarde a todos. Bom, obrigada por estarem aqui presentes esta tarde. Para mim é muito importante estar aqui, isto foi um processo longo. Bom, eu não me vou substituir à professora Luísa, porque ela ia apresentar o livro, mas eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos. Bom, à professora Luísa, que não está aqui presente, eu agradeço uma vez mais e sempre pelo facto de ter orientado esta tese, quando ela era uma tese, e continua a ser, enfim, agora já é um livro, uma adaptação. E também agradecer tanto ao engenheiro como à professora Luísa o facto de terem revisto este trabalho, terem revisto o texto final. Tenho que fazer um agradecimento muito especial ao engenheiro António Mota Redol por ter sido o professor desta publicação, portanto, pelo interesse e pela disponibilidade que desde cedo mostrou em apoiar, pelos materiais que forneceu, sem os quais seria impossível ter feito este trabalho. Tem o arquivo pessoal dele, da Associação Promotora, e todos esses materiais foram fundamentais para que este projeto tomasse corpo. Agradeço também o empenho, além de todo o processo, de ter acompanhado a escrita da tese, o interesse e o empenho em publicar este trabalho, depois de ele ter sido apresentado enquanto tese de mestrado. E, portanto, eu só tenho a agradecer, muito obrigada por tudo. Naturalmente, eu quero agradecer à Associação Promotora por ter investido nesta publicação e às edições Colibri em conjunto, mas a Associação Promotora, com todo o seu peso, enfim, eu agradeço a ambas. E eu também quero fazer um agradecimento assim muito geral a todos aqueles que, de certa forma, de uma forma ou de outra, acompanharam este processo, a família, os amigos que estão sempre presentes e acompanharam. Isto foi um processo longo. E, portanto, eu tenho a felicidade de ter alguns deles aqui presentes, a maioria. Eu agradeço. Obrigada. Agora, bom, como eu não vou substituir a professora Luísa na apresentação, e enquanto autora, eu pensei que talvez seria mais interessante expor resumidamente o processo que culminou nesta publicação. E dentro deste processo eu gostaria de focar 3 aspectos principais que me parecem os mais relevantes e também para não me alongar muito. E, portanto, um desses aspectos é porque a escolha do tema.
E o outro é quais as dificuldades que eu passei lá atrás, tendo em conta a minha formação em Geologia. Peço desculpa que eu lembrei-me agora de um agradecimento que me esqueci, um pequeno detalhe, que é ao museu, por ter aberto aqui as portas esta tarde. Peço desculpa, estava a falar e lembrei-me que me esqueci desse. Obrigada por terem aberto as portas. Mas bom, fechando parênteses. Eu estava nos aspectos, então, as dificuldades que passei lá atrás, tendo em conta a minha formação, e as dificuldades inerentes à adaptação de um livro que foi escrito no contexto do mestrado, e tendo em conta também que este processo ele foi longo, não é? Por diversos motivos que não interessa agora enumerar, mas a tese ela foi definida em 2008 e estamos aqui hoje, em 2018. E, na verdade, isto foi sendo revisto ao longo de 10 anos, não sempre de forma contínua, não é? Houve interrupções e, portanto, teve que haver alterações, não só em função do tempo que passou, desde a escrita da tese, como também uma adaptação a algo que já não é um texto escrito no âmbito académico. Portanto, este livro ele pretende divulgar a história do museu a um público mais amplo e, portanto, isso tem implicações. Mas então, começando pelo primeiro aspecto, porquê a escolha deste tema? Então, estava no mestrado, estávamos em 2006 e o engenheiro António foi lá apresentar o projeto museu juntamente com a doutora Graça Nunes do Museu Municipal e eu fiquei muito curiosa com este projeto. Bom, suscitaram logo, percebi que havia várias perguntas, que eu acho que é assim ponto de partida para qualquer projeto de pesquisa, mas talvez aquela que mais curiosidade me suscitou foi como é que se musealiza um movimento cultural como o neorrealismo. Claro que houve outras questões, como é que esse movimento é apresentado ao público, sob a forma de exposições, que fatores intervêm num processo que é a criação de um museu, compreender as diversas fases por que o museu passou, desde a primeira ideia até hoje, estar aqui neste edifício. E além de uma série de perguntas, como eu já disse, que são essenciais para que se delineie um projeto de mestrado, havia material, havia fontes primárias, havia os arquivos que eu já referi, e portanto eu tinha material para fazer uma tese de mestrado e o tema interessava-me bastante. E aqui eu faço a ponte para as dificuldades que começaram. Portanto, como a minha formação base é em Geologia, como devem imaginar, as únicas fontes históricas que eu tinha tentado até à data eram fósseis, rochas e coisas do género. E, portanto, aqui a professora, que não está aqui hoje presente, Luísa Tiago, ela não me deixou ficar mal e eu com ela lá aprendi a cruzar fontes primárias, secundárias. Tudo isto também tendo em conta que toda a leitura e interpretação de textos a que eu estava acostumada, mas não nos moldes em que acontecia, pelo menos nas disciplinas de um curso de Geologia. Portanto, foi uma dificuldade para mim, que eu acho que consegui superar, mas o mais curioso até no meio disto tudo é que aquilo que mais me custou fazer na época foi as entrevistas. Eu entrevistei 5 pessoas, e na altura as entrevistas foram um pesadelo para mim, porque, bom, também não tinha experiência e eu acho que não é fácil lidar com a imprevisibilidade de uma entrevista, com as perguntas que se fazem, as respostas que isso suscita e tentar manter um rumo, não é? Porque havia um guião e esse jogo de cintura para não perder o fio à meada para mim foi bastante complicado na altura da tese de mestrado. Mas pronto, eu diria que estas foram assim as maiores dificuldades de uma estudante acabada de sair de um curso de Geologia que decide enfrentar a história do museu com todas as dificuldades que provavelmente um aluno de História não teria, por exemplo.
Mas, entretanto, as dificuldades continuaram, já não tanto nessa ordem, porque, apesar de tudo, eu, entretanto, continuei e ganhei experiência a tratar fontes históricas, a fazer este tipo de trabalho, porque, entretanto, estive envolvida noutros projetos, mas então veio a questão da revisão. Então, assim, por si só, eu acho que rever um texto que se escreveu já é uma dor de cabeça, porque é uma tortura, não é? A pessoa já escreveu e está a reler, aquilo é assim é um processo complicado. E, portanto, quando isto se estende por 10 anos é um pesadelo. Porque, entretanto, as ideias amadureceram, a pessoa já faz outras coisas e aquilo que lê já é uma tortura, não é? Já não se identifica, já... Enfim. Ainda para mais porque, entretanto, ingressei de há 3 anos para cá no programa de doutoramento em museologia e que, bom, é em museologia, mas tem um foco um pouco diferente. No momento eu estou a estudar a formação e a trajetória de uma coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro e, de facto, eu tive acesso a textos, a disciplinas, a uma série de conhecimentos que tiveram implicações na forma como eu olhei para este objeto de estudo e não foi a mesma forma de olhar de há 10 anos atrás, quando olhei pela primeira vez. Mas essas implicações, elas estão mais relacionadas com esta questão académica, porque relativa mais ao estado da arte, à fundamentação teórica, aos conceitos, porque esse amadurecimento ele veio naturalmente. E eu ia das duas uma, ou eu mantinha essa parte no livro, mas teria de fazer uma revisão tremenda, não é? Porque já não me identificava com o que estava lá escrito, ou retirava. Manter era difícil porque eu também já estava noutro projeto, então eu já não tinha a mesma disponibilidade. E depois também acontece que este livro não é já, assim, na sua origem é uma tese de mestrado, mas é um livro que pretende ser divulgar para um público mais vasto a história do museu. Então acho que a coisa aí conseguiu casar bem. Esses problemas académicos passaram um pouco para segundo plano e todas essas questões conceituais, tudo isso acabou por tornar-se secundário para um livro que pretende ser divulgado para um público mais amplo. E, portanto, além dessa parte, bom, acabámos por... Claro, isto foi sempre tudo conversado aqui com o engenheiro António, e manteve-se a estrutura em 3 capítulos e, claro, que teve que haver alterações, mas mais em função do tempo que passou, ou seja, tínhamos que atualizar os dados. E lembro-me que aqueles que mais alterações sofreram foram a entrada de espólios no museu, porque era um número de espólios quando eu terminei a tese e naturalmente foram entrando mais. Houve outras questões que foram muito esmiuçadas também. Agora não são muitas, mas nós conversamos bastante, muita coisa foi acrescentada, muita coisa foi retirada, muita coisa foi limada. E pronto, isso também tem muito a ver com a questão do tempo, ou seja, passou-se muito tempo e claro, há coisas que têm que ser acrescentadas no texto, ele não pode ficar parado no tempo em que foi escrito. E além disso, foi introduzido um texto sobre o neorrealismo, que era uma coisa que, na altura em que eu escrevi a tese, e escrito aqui pelo engenheiro António, na altura eu escrevi apenas um texto muito sumário, não domino o tema e, portanto, nós pensámos que faria todo o sentido escrever algo mais elaborado sobre o que foi o movimento. E, portanto, estas foram, assim, as grandes mudanças que houve, tendo em conta esses 2 aspectos, o tempo que passou e uma mudança para algo que já não é um trabalho essencialmente académico. Pronto, eu acho que assim era mais ou menos isto que eu queria dizer. Não sei se vou falar
Bom, queria agradecer mais uma vez a todos. Não sei se tem alguma pergunta que gostariam de colocar. Posso eu. Portanto, de improviso, eu vou tentar fazer a apresentação do livro, bem, já que a pessoa do livro Tiago aqui não pode estar. Quer dizer, a Joana Lima vem de geologia, mas foi capaz de perceber, de facto, o que é que estava em causa. Não é? E conseguiu perceber que o Museu do Neorrealismo era, de facto, uma situação inédita no nosso país, pela maneira como surgiu e como se desenvolveu. E, portanto, ela dá aqui muito no livro, enfoca muito, digamos, o problema, digamos, de a parte associativa e a parte, digamos, das pessoas que estavam ligadas ao movimento terem tido uma participação, digamos, muito ativa e muito intensa na execução deste projeto. E portanto, ela teve essa apreensão e de facto transmite no livro, digamos, essa ideia, não é? Que ela e a própria professora Luísa de Oliveira também consideram que no nosso país não há nenhum caso, digamos, semelhante, digamos, ao Museu do Neorrealismo. Portanto, tem este aspecto, digamos, de inédito. Depois, independentemente do que possa mais dizer, de facto, o livro está escrito numa linguagem muito simples. Já houve várias pessoas que leram o livro e dizem que aquilo lê-se num folgo, quer dizer, não é um livro chato, é um livro que se lê com muita facilidade. E de facto isso é uma mais-valia para o livro e também para as pessoas do museu, porque fica como um livro que é fácil das pessoas lerem e aprenderem, digamos, o seu conteúdo. Não é? E portanto isso é um aspecto que eu também queria dizer, e que ela, claro, não podia dizer, que é autora, não é? Mas que outros já o podem fazer. Depois, ela teve de facto um grande trabalhão para preparar este livro, não é? Hoje as teses de mestrado já se fazem de uma forma mais leviana, digamos assim, entre aspas, não sei se estou a dizer a palavra, mas faz-se, e ela de facto teve um trabalho bastante grande, porque ela teve que consultar todas as atas da Comissão Historiadora do Museu, porque fizeram-se atas e, portanto, são dois dossiês grossos com atas, ela teve que ler aquilo tudo, teve que ler uma série de outra documentação que existia sobre o museu e sobre propostas de funcionamento do museu, e como é que devia haver as relações do museu com a Câmara, etc., e da Associação Promotora, antes da Comissão Historiadora, depois da Associação Promotora com o museu, e portanto ela teve que ler isso tudo e teve que absorver isso tudo e sintetizar isso de uma forma, de facto, inteligível. Depois, consultou também os arquivos da Câmara Municipal, consultou os arquivos do museu e, portanto, foi um trabalho, digamos, muito grande, não é? Que ela teve que fazer para a elaboração deste livro e até, de facto, na defesa da sua tese de mestrado, isso foi salientado pelo júri do próprio mestrado, que deu uma nota de 18, que é uma nota de facto bastante elevada, relevando de facto a quantidade de informação que ela tinha conseguido recolher. Embora ela não tenha posto aqui tudo, porque ainda falta aqui muita coisa, não é? Faltam aqui muitos pormenores, falta aqui muita coisa, digamos, deste historial, que é um historial riquíssimo, mas que de facto não podia ser, só às tantas o livro nunca mais acabava, então ela já na sua leitura. E ela assim conseguiu, de facto, fazer um livro que se lê muito bem, quer dizer, que se lê de facto com facilidade, não é chato, digamos, para o leitor comum. Claro, embora o investigador, claro, tinha sempre de ter a paciência de ler tudo, não é? Bom, se ela o tivesse feito. Agora, propriamente sobre o livro. Portanto, ele tem o prefácio da professora Luísa Tiago Oliveira, que orientou, digamos, o mestrado e que também entendeu estes aspectos, digamos, que eu referi. Depois tem um texto que ela já referiu meu sobre o neorrealismo e que é um atrevimento, não é? Porque isto tem aqui, é um texto sobre a história do nosso neorrealismo que nunca tinha sido feita uma história resumida nem desenvolvida desta forma, portanto, desde o início até, digamos, a uma data que às vezes é referida, que é o 25 de Abril, portanto, como uma data limite de finalização do neorrealismo, que é discutível, né? Pronto, mas muito discutível mesmo, mas, pronto,
E de facto há esse texto que eu me atrevi a fazer, mas que é o primeiro texto que se faz de facto de síntese de todo o neorrealismo em todos os seus aspectos. Portanto, é um atrevimento muito grande ter feito esse texto. Mas está feito e, portanto, espero que sirva para alguma coisa. Depois, portanto, ela vai fazer uma coisa que nós nunca fizemos. Nós estivemos ligados, portanto, a este projeto desde o início, que é ir buscar o início deste museu, digamos, à morte de Alves Redol. Foi uma coisa, de facto, que nós nunca tínhamos feito. Eu nunca tinha, digamos, essa ideia. Mas tem alguma razão de ser. Porque a seguir à morte de Alves Redol, de facto, como ela diz, uma comissão que existia, que era a Comissão Legada a Alves Redol, e que tentava mais ou menos gerir os direitos de autor de Alves Redol e fazer algumas iniciativas, tinha posto a hipótese de fazer o Museu do Neorrealismo, que as pessoas aqui de Vila Franca também falavam muito, Museu do Neorrealismo, desculpem, o Museu Alves Redol, que as pessoas aqui de Vila Franca também falavam muito, mas a certa altura essa própria comissão desistiu desse projeto, porque de facto as casas-museu em Portugal, todos nós sabemos que nós visitamos, não é? E portanto não vale a pena estar a explicar mais, não é? É que nós não as visitamos e portanto as outras pessoas também não. E portanto são casas que muitas vezes estão mortas, não é? E portanto foi decidido abandonar esse projeto e ainda numa reunião que houve em 1980, que ela diz aqui, vocês já foi 80, em 79, acho que foi em 79, com uma proposta do Arquimedes da Silva Santos, que esteve presente nessa reunião, dizendo que se devia fazer não um museu do Alves Redol, mas um museu Alves Redol e do Neorrealismo. Pronto, e depois entrei eu e disse não, então vamos fazer o museu do Neorrealismo, não vamos fazer Alves Redol e Neorrealismo, é um museu do Neorrealismo. De facto, é sempre muito mais rico o seu conteúdo, as suas possibilidades, etc. E pode ter outra projeção do que uma casa-museu ou um museu Alves Redol e do Neorrealismo. E, portanto, foi assim, digamos, que as coisas avançaram. E ela, digamos, estudia tudo isso, foi ouvindo pessoas, várias pessoas, ouviu a mim também, e outras pessoas, e percebeu, digamos, que havia essa ligação. Não é? E, portanto, transmite aqui no livro isso. Depois, ela refere, e bem, que o Joaquim Namorado entrou também fortemente neste projeto. Inicialmente era o Joaquim Namorado e eu éramos os únicos que estávamos, digamos, interessados neste projeto. O Joaquim Namorado começou, de facto, a trabalhar intensamente, fez contactos com vários escritores, várias pessoas, no sentido de dar os seus pontos. Começámos a conversar e começámos a pensar onde é que nós íamos propor que fosse o Museu do Neorrealismo. E de facto foram postas várias hipóteses. Eu a esperar que o Joaquim Namorado defendesse fortemente a candidatura de Coimbra, porque o Joaquim Namorado, não sendo Coimbra, era da Alter do Chão, mas era um acérrimo de Coimbrão, que ele defendesse, digamos, a hipótese de Coimbra. E de facto não foi assim. Ele defendeu que devia ser em Vila Franca, porque o neorrealismo em Vila Franca tinha tido umas características diferentes dos outros sítios, e portanto devia ser em Vila Franca que o museu devia ficar. E portanto, quando nós começámos a fazer, digamos, a seriação dos presidentes de Câmara, que podiam ser contactados, e estava Lisboa, estava Coimbra, estava o Porto, estava Santiago do Cacém, estão agora a faltar, e ele disse, bom, então vamos a Vila Franca primeiro, e vamos ver o que é que Vila Franca diz. Fizemos uma reunião com o Daniel Branco e fizemos as coisas muito claramente. Nós vimos aqui propor, nesse caso, já o Joaquim Namorado tinha falecido, eu esqueci de dizer isso, já o Joaquim Namorado tinha falecido, e entretanto o Rogério Ribeiro teve conhecimento da situação e impulsionou-nos para, de facto, nós avançarmos com o projeto. E, portanto, nessa altura estava, portanto, o Rogério Ribeiro, o Arquimedes e eu. Depois entrou também o Garcês da Silva e então resolvemos vir propor à Câmara de Vila Franca, não muito confiantes, porque nós sabemos como é que as autarquias muitas vezes encaram os museus, e então um museu deste tipo, mas o Branco, de facto, foi de facto extremamente acolhedor e disse, vamos fazer um museu, mas atenção, é que isto não pode ser um museu com um tamanhinho qualquer, não é? Isto tem que ser um museu, e nós temos os metros quadrados, que é os metros quadrados mais ou menos que isto hoje tem, não é?
Bom, então vamos a isso. Pronto, e então vamos a isso. Pronto. E ela transmite isso aqui com bastante rigor e, portanto, é importante, digamos, recordar essa parte. Bom, depois fomos andando, etc. Isto está no livro, não vale a pena agora estar a entrar nisso, até que, de facto, a Maria Luz Rosinha ganha as eleições aqui para a Câmara de Vila Franca, e nós aí, isto muda de presidente. Normalmente, quando há um presidente que tem um projeto, o presidente seguinte, que é de outra força política, abandona o projeto, e nós estávamos receosos que isso acontecesse. Mas, de facto, temos que homenagear a Maria Luz Rosinha, que mesmo nessa situação compreendeu a importância do projeto para a terra, não é? E para o país, e ultrapassou, digamos, esse sectarismo que às vezes existe, não é? E, portanto, agarrou no projeto e levou por diante a concretizar, digamos, ao processo em que nós hoje estamos, não é? Que é este. E, portanto, ela conta isto tudo, digamos, com muito mais pormenores e muito mais questões, não é? Refere também, digamos, os esforços que foram feitos, digamos, para a acessão dos espólios, depois o tratamento dos espólios. Portanto, Luís Augusto Costa Dias, portanto, elaborou, digamos, um projeto de tratamento dos espólios que, de facto, hoje ainda permanece e, de facto, que era inovador. E de facto foi implementado. Os espólios começaram a entrar, todas as pessoas de facto começaram a confiar-se, e portanto ela refere, digamos, todos esses aspectos no livro, portanto ela não deixou, digamos, de referir todos os aspectos mais importantes deste projeto. Depois ela acabou por escolher, e essa parte, portanto, ela ainda pôde fazer, que era escolher os documentos que deveriam aqui, digamos, entrar. Quer dizer, é uma porcentagem pequeníssima, digamos, dos documentos que existem, não é? Portanto, como já foi referido, mas ela escolheu, de facto, aqueles que eram mais significativos, não é? Escolheu, de facto, os documentos que eram mais significativos. Depois, na parte das fotografias, elas teve de escolher poucas, porque de facto, já que ela não estava, passou-me a mim essa tarefa e tive eu que escolher, digamos, essas fotografias. Eu próprio, portanto, fiz essa escolha, como estou a dizer, e tive aqui uma preocupação que onde verificar é que os dois autarcas que estão envolvidos neste livro estão igualmente representados e não há, digamos, nenhuma diferença. Embora, em relação aqui a Maria Luz Rosinha, eu já estive a dizer, eu não sei se fiz uma partida, se não fiz, não é? Porque na inauguração do museu estava o Cavaco Silva. O Cavaco Silva, naquela altura, ainda era uma pessoa, digamos, com quem se podia falar, mas depois tornou-se a pessoa que a gente sabe, não é? E ela é capaz de ficar muito zangada comigo por eu ter escolhido esta fotografia em que ela está, mas também estou eu e também está a Ministra da Cultura, não é? Portanto, estamos aqui três que não estamos nada satisfeitos, naturalmente, com esta escolha. Mas o facto é que ele esteve cá a inaugurar um museu, está ali uma placa que ele descerrou, a dizer que ele inaugurou um museu, e isso faz parte da história, não há nada a fazer, não é? E, portanto, zangados, olha, pronto, temos que encaixar. Essa zanga. Eu hesitei muito em relação a isso, não é? Se punha esta fotografia ou se punha outra, mas, de facto, acabou por ficar esta. Pois, exatamente, quem não gostar, corta a fotografia. Depois, pronto, como eu disse, portanto, isto depois tem várias documentação, tem por aí fora, mas a Joana Lima não se limita, de facto, a apresentar o historial, este historial, não é? Vem por aí fora. Ela, portanto, releva que, portanto, em 1993 houve uma inauguração do Museu do Neorrealismo naquelas instalações ali da praça do município. Na altura, a Associação Promotora, de facto, não concordou com essa inauguração, mas o Presidente da Câmara insistiu em fazer.
E portanto, que era o Daniel Branco, e portanto fez a inauguração. Isso também é um facto histórico, embora nós não concordássemos com a inauguração do museu naquela altura. Achávamos que não tinha ainda, digamos, a dimensão para aquilo que nós desejávamos. Mas pronto, quem manda são os autarcas, são as associações que connosco colaboram. E portanto, em 93 foi feita a inauguração dessas instalações e depois, como se sabe, em 2007 foram inauguradas estas, depois de um processo que não foi nada fácil, não é? Aqui o Luís Rosinha teve nisso um papel decisivo, porque propôs a candidatura para a União Europeia financiar. Essa candidatura inicialmente não foi considerada, mas ela, como é teimosa, não é? Teimou, mas também apostou naquilo que sabia que estava a apostar e ganhou, e portanto conseguiu o financiamento para que se conseguisse fazer, digamos, este edifício e portanto o museu tivesse a sede que hoje tem. Bom, depois a Joana Lima não se limitou, portanto, a contar esta história toda, que eu agora estou aqui a dizer assim em pontos muito rápidos, mas vai buscar também que exposições é que se fizeram, digamos, que trabalho é que se fez durante este período, digamos, de instalação do museu, não só de investigação, mas também de exposição, de investigação que era feita. Portanto, ela revela aqui as exposições que foram feitas entretanto, uma série de iniciativas de ordem cultural que foram feitas entretanto, e portanto ela revela aqui num capítulo que é o Museu em Exposição, se eu não estou em erro, revela aqui, digamos, todo esse trabalho. E depois revela também alguns pormenores sobre, digamos, os espólios que aqui estão no museu, ou que estavam naquela altura, com algum pormenor, não é? Portanto, podemos ter uma ideia dos anos que estão em cada espólio. Não sei se ela se enganou a contar, mas se enganou também. Mas pode ser enganado a contar, não é? Mas de facto há aqui espólios muito grandes, outros mais pequenos. E depois também vai às exposições, as exposições foram feitas, quem foram os responsáveis das exposições, quem foi, digamos, onde é que as exposições foram feitas, se as exposições foram itinerantes ou não, e portanto na parte final do livro vem, digamos, toda essa parte. Assim como vem também uma cronologia, que permite para quem quiser ver as coisas rapidamente, digamos, consultar com facilidade. E pronto, acho que mais ou menos dei assim uma ideia geral, digamos, do que é que o livro contém, e portanto espero que seja do agrado de todos e que contribua para se entender isto. Havia mais uma coisa que eu queria dizer, que isso foi uma discussão que nós tivemos, mas que ela não foi na minha conversa. E que foi o seguinte, e até já tem sido dito aqui várias vezes no museu, e até o Sr. Presidente da Câmara já tem dito isto, é que este museu é um museu de facto inédito a nível mundial. Ela não teve bem certeza que isso fosse assim. E então defendeu-se e não quis escrever isso, embora eu tenha insistido muito com ela nesse sentido, mas pronto, não fez, ela que era autora, eu não podia estar obrigado a fazer. Agora, de facto, este museu é um museu inédito a nível mundial. Não há nenhum museu no mundo que seja um museu de um movimento cultural como é este. É? Há vários museus, há várias casas de museus, isso há muitas, como todos sabem, há museus ligados à literatura, outros ligados às artes plásticas, mas um museu de um movimento como este, com a complexidade deste, de facto, é idêntico no mundo. Portanto, isso de facto pode-se orgulhar, digamos, desta situação, não é? De ter um museu que é inédito e, de facto, mas ela não foi muito nessa conversa. Ainda fala aqui que é um museu romântico e tal, mas o museu romântico que ela fala não é um museu do romantismo de literatura, digamos, é um museu romântico que tem móveis e tem os fatos da época e tem algumas pinturas da época, não tem nada a ver, de facto, com o que aqui está neste museu e com o que está neste museu. Pronto, mas isto é para dizer que houve coisas que a gente também não acertou muito bem, não é? É para dizer que é tudo maravilha. Não desvalorizando, obviamente, parece que não entendam mal, não é bem que este museu não é inédito, ele é, mas a questão tem a ver com o facto de ser a musealização de um movimento cultural. Era mais nesse sentido que eu não concordava, mas eu também não me recordo bem dessa. Agora estou aqui a levantar poeira que eu não estou. Isto é para se ver que estas coisas também nunca são unânimes, não é?
há sempre discussões, há sempre divergências e isso faz parte da vida, não é? E ainda bem que há divergências, não é? Ou não há aquelas. Houve divergências em relação às exposições também. Pois, isso. Sim. Mas Essa é a principal. E ok, e portanto terminei aqui a minha locução.